No livro de 1 Crônicas, capítulo 12, fala sobre o exército de Davi. Davi ele tinha o seu exército e dentro do seu exército pessoas que faziam parte de um grupo de elite. Você deve ter ouvido falar que um valente se faz na guerra. E a maior qualidade de um valente, além da sua valentia, é não desistir. E nessa passagem fala sobre o exército de Davi. E que dentro desse exército havia um grupo diferente, um grupo formado para defender e honrar a integridade de Israel. Toda força tem o seu grupo de operações especiais. E o exército de Davi também tinha um. Dentro do seu exército, Davi, ele tinha os seus soldados de elite. Você sabe que dentro da marinha tem um grupo de elite. Você sabe que dentro do exército também tem um grupo de elite. A mesma coisa dentro da aeronáutica. E esse grupo é feito de soldados que não são iguais aos outros soldados. São soldados diferentes, soldados diferenciados, pessoas diferenciadas dentro dessa força. Davi, sabendo que o número de seus inimigos que se juntava contra ele se aumentava cada vez mais, ele também tinha e criou o grupo de elite dele, os valentes, os chamados valentes de Davi, a tropa de elite de Deus, formados por homens altamente capacitados e treinados, criado para todo e qualquer tipo de guerra, todo e qualquer tipo de situação. E quem se destacasse no exército de Davi, ele selecionava para fazer parte desse grupo. Então, o que a gente vê hoje, essa coisa de grupos especiais, grupos de elite, não vem de agora, vem de muito antes, vem de lá de trás. Olha o que diz aqui. São estes os que vieram a Davi a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis. Eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda em arremessar pedras com fundas e atirar flechas com arco. Quer dizer, mão direita e mão esquerda. Diz assim no versículo 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto homens valentes, homens de guerra, prontos para pelejar, armados de escudos e lança. Seu rosto era como de leões e eram ligeiros. Diz assim no 14, estes dos filhos de Gade foram capitães do exército, o menor valia por 100 e o maior valia por 1000. Eram dos valentes que ajudavam Davi em guerra. Você vê que todos os homens eram valentes. Você sabe que força e valentia, elas trabalham juntas, pelo menos devem trabalhar. Força e valentia. Você vê que Deus, ele sempre falava para o seu povo da seguinte maneira: ser forte e corajoso, força e valentia. Porque não adiantaria Davi ter um exército forte e armado e diante de um inimigo mais forte, o seu exército se amedrontasse e fugisse. Não adiantaria nada a força se fosse faltar a coragem. Então força e coragem trabalham juntas, sempre serão as duas. Força para vencer e coragem para não desistir. A qualidade de um valente, além da sua força, é a sua coragem. Porque é a coragem que nos faz enfrentar situações de problemas maiores que nós mesmos. Por mais que os olhos humanos sejam impossível, é essa coragem dentro de nós que nos fará partir para cima. Diz que os valentes eram prontos para a guerra, eles estavam sempre prontos, não existia ataque surpresa. Você sabe que numa guerra o fator surpresa acaba sendo o maior vilão, porque muitos ataques vêm de forma inesperada. Você quer ver uma coisa? Tivemos o 11 de setembro, que ficou marcado na história. Se os Estados Unidos tivessem prontos ou já esperando algo do tipo, o ataque seria evitado. Não seriam pegos de surpresa. Mas com esses valentes aqui, com esses homens aqui que Davi estava selecionando, não existia ataque surpresa. Não existia elemento surpresa, porque eles estavam prontos para a guerra, estavam sempre prontos, prontos para defender, prontos para atacar. Sobre esses valentes também diz que seus rostos eram como de leões. Eu não sei se você sabe,
mas semblante é tudo. Semblante diz muito sobre a pessoa, ainda mais numa guerra, ainda mais diante da dificuldade que ela está enfrentando. Tem pessoas que o semblante dela diante de um problema logo cai. A pessoa nem perdeu a guerra, mas o semblante dela já está mostrando a derrota. Tu olha para o rosto da pessoa, ela logo se abate. A pessoa está abatida diante de qualquer situação. Em Provérbios 15:13 diz: o coração alegre formoseia o rosto. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? Semblante é tudo. Pessoas com semblante abatido diante de uma doença dificilmente é curada. Pessoas com semblante caído acompanhando um doente dificilmente consegue ajudar ele com a cura ou na sua cura. Porque semblante diz muita coisa. A feição do rosto mostra muito sobre a pessoa e sobretudo se ela está na fé. O rosto desses homens eram como de leões. Só o rosto desses homens já impunha um respeito. Só o rosto desses homens já intimidavam, causavam medo. Tem pessoas que impõem respeito só na forma de olhar. Quem foi criado, até um fato engraçado, mas quem foi criado por pai e mãe raiz sabe do que eu estou falando. Era só um olhar. E os valentes eram desses. Tem gente que impõe medo só na forma dela olhar, só com os olhos dela. Mas tem gente que o medo é que é visto nos olhos dela. Seus olhos não podem refletir medo. E também diz que esses valentes, além de força e coragem, eram ligeiros, eles tinham velocidade. Não faltava habilidade e nem velocidade. Diz que o menor valia por 100 homens e o maior por 1000. No meio do exército de Davi, esses o qual ele selecionou, o mais fraco, o mais inexperiente, o menor, valia por 100. Ele lutando contra 100 era o mesmo que lutar contra 1. E o maior valia por 1000. Quer dizer, o mais forte, o mais antigo, ou o mais experiente dentro desse exército valia por 1000. O mais forte, o maior, lutando contra 1000, era a mesma coisa dele lutar contra 1. Não tinha diferença. Todos eles se uniram a Davi por uma única causa: lutar e vencer, defender a sua nação, defender o nome do Deus vivo. Eles viam a força de Deus em Davi. Eles viam Deus em Davi desde lá de trás, desde a época do gigante, por isso se uniram a ele. Soldados fortes não se unem com um rei fraco. Cuidado com quem você se une, não se une com gente fraca, porque você vai se tornar mais fraco ainda. Se junte com quem vai te levantar. Se una com seu rei, se una com seu Deus. Seu rei é o Todo-Poderoso. Pegue essa força que tem dentro de você e se una a Deus com esse propósito, vencer. Olha quantas qualidades esses valentes tinham. Primeiro, a própria valentia. Depois, eles eram prontos para a guerra. O menos experiente valia por 100, o mais experiente valia por 1000. Eles tinham cara de leão, eles tinham agilidade. Mas tinha uma qualidade aqui que era a principal de todas. Eles eram destros e canhotos, eles eram ambidestros. O que diz no versículo 1? Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda em arremessar pedras com fundas e atirar flechas com arco. Eles eram ao mesmo tempo destros e canhotos. E se você não entendeu, isso numa guerra faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque digamos que a mão que você segura a espada é a mão direita. E se você for ferido nessa mão, já era. Acabou a luta para você. Acabou a guerra para você. Agora, se você fosse um desses valentes, te feriram na mão direita, a mão que você segura a espada, você passa a espada para a mão esquerda e continua na guerra. Com a mesma força. Amém? Você passa a espada para outra mão. Você não desiste. Mesmo ferido, continua lutando. Mesmo ferido, continua no jogo. Você mesmo ferido, continua na guerra. E continua para vencer.
você não entrega os pontos, você não se rende. Essa é a maior qualidade de um valente. Mesmo ferido, continuar lutando. As guerras sempre virão. Nossa vida é feita de guerra. Guerras espirituais, guerras mentais, guerras emocionais. É uma luta diária. Mas temos que ser como esses valentes. Temos que ser destros e canhotos. Temos que ser os dois. Porque do contrário, com um ferimento na mão que a gente segura a espada, a gente desiste. Acabou a guerra para nós. Então temos que ter duas habilidades. Temos que ter habilidades nas duas mãos para o manuseio das armas da fé. E o que eu quero dizer com isso? A mesma habilidade que eu tenho com uma, eu tenho que ter com a outra. Nas nossas guerras precisamos sempre das duas mãos. Porque se uma das mãos cansar, você tem a outra para continuar lutando. Você tem a outra para continuar combatendo. Porque o cansaço pode bater, às vezes o cansaço bate. E quando bate o cansaço, a vontade logo que dá é de desistir. Mas se eu sou um valente, cansei com a mão esquerda, eu passo a espada para a direita. Tem horas que, diante de tanta luta, diante de tanta dor, de tantas guerras, a vontade que dá é desistir. Daí a importância. Mão direita e mão esquerda é jejum e oração. Mão direita e mão esquerda, leitura e prática da palavra. Mão direita e mão esquerda, clamor e busca. Mão direita e mão esquerda, ação da fé e a ação do Espírito Santo. Destros e canhotos, mão direita e esquerda, marido e esposa. Porque se um tiver ferido, você tem o outro. Se cansar uma das mãos, você tem a outra. Se uma falhar, tem a outra para você usar. Amém? E o que eu estou querendo dizer é isso. É que haverá sempre uma outra forma de você lutar. Sempre vai ter outra maneira de você vencer. Mesmo ferido, mesmo cansado. O segredo é não desistir. Você sempre terá uma forma para resolver essa situação. Caso você não consiga por uma, você tem outra. Então não desista. A guerra não te para mesmo ferido. A guerra não te para mesmo cansado. Por isso que está escrito que é bom que sejam dois. Jesus falou isso e os valentes sabiam. E talvez você se veja ferido e achando que acabou para você. Ei, valente, passa a espada por tua mão. Essa ferida não para você. Esse ferimento não te para. Esse cansaço não te para. Só quem pode parar é você mesmo. Você é valente. É só passar por outra mão e ir para cima do problema. Só não desista. Não desista do teu sonho. Não desista das tuas metas. Mude esse semblante. É cara de leão. Porque o rei está contigo. O rei está indo na sua frente. Davi sempre esteve na frente lutando com seus valentes. O rei sempre foi na frente. E se você é valente, quem está na sua frente é Deus. Então continue agindo. Vou falar de novo, está cansado? Troca a espada de mão. Está ferido? Troca a espada de mão. Joga para a mão esquerda. Não desista, desistir é para os fracos. A palavra diz que a gente tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, a gente alcance a promessa. Então a perseverança é necessária. Se você é valente, nada te detém, nem ferimento, nem cansaço. E eu creio que se essa palavra chegou até você, é porque Deus vai com você na sua frente diante dessa guerra. E você vai vencer. Ferido ou cansado, tem outras formas de você lutar. Só não desista. Não desista de nada. Não desista dos seus objetivos. Não desista das suas metas. Tá bom? Olha, fique na fé. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra ela injete ânimo em você. Eu espero que essa palavra injete dentro de você a força que você precisa para não desistir e continuar lutando. Você tem a outra mão. Amém? E se te falharem as duas, a mão do Todo-Poderoso está com você. Amém? Continue acompanhando o nosso canal, seguindo, compartilhando nossas mensagens.
porque esse canal é para isso, tá bom? É para te abençoar. Ser tu uma bênção. Fique na fé. Contigo saltarei muralhas e destruirei exércitos.